Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Se Comporte Podcast. Nós já começamos 2023 aí trazendo assuntos importantes para você que é empresário, para você que é empresária, líder ou gestor de empresas, para que você possa já começar um ano mudando a mentalidade de como você lida lá com as estratégias da sua empresa. E hoje nós vamos falar aqui de um assunto que envolve pessoas. Mas, antes de mais nada, se você ainda não conhece, não se inscreveu no canal, curta, compartilha, se inscreva e também nós estamos lá no Spotify. E para a gente poder começar aqui, eu trouxe a Karima. Vou permitir que ela aqui se apresente, ela mesma fale aqui sobre o currículo dela. Karima, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruna. Estou honrada com o convite, fico muito feliz de estar aqui hoje participando desse podcast, porque realmente, assim, a sua ideia de fazer isso acontecer foi muito, muito legal, muito inteligente e eu acredito que as pessoas estejam precisando de um podcast com o formato do seu. Obrigada. Bom, vamos lá. Em palestras, eu costumo brincar, né? Para quem me conhece, eu sou a Karima Curso. Para quem não me conhece, eu também sou a Karima Curso. É aquele momento de quebra-gelo? Sim. Todo mundo ri, eu mais ainda, porque eu acho ridícula a piada. Mas ela funciona bem. Então, eu sou a Karima Curso. Eu sou especialista em análise de comportamentos autossabotadores, né? Padrões de comportamento autossabotadores. Hoje trabalho como terapeuta comportamental e também desenvolvo uma mentoria com ênfase, né, em prosperidade, porque o meu objetivo é colaborar com o processo de descoberta individual, né, do conceito de prosperidade e quais caminhos são os melhores para acolher essa prosperidade recém-descoberta. E é muito importante a gente falar sobre isso aqui, né? Eu trouxe a Karima aqui, né, para quem tá acompanhando aí os episódios anteriores que nós trouxemos aqui, porque eu acredito que para quem tem empresa, para quem tem negócio, para quem busca performance, seja a sua performance, né, de um empresário à frente do negócio, uma mulher à frente do negócio, e também a gente busca a performance de quem está abaixo de nós, né? Então, se você tem funcionários, é importante você entender de performance. E eu trouxe a Karima aqui porque eu sou a Bruna Moreira, mentora em desenvolvimento humano, e a Karima também. Atuamos em nichos diferentes, né? Mas que se complementam. É uma área que engloba muitas coisas, o desenvolvimento humano, e também porque a gente tem visto, né, no mercado, muitos pseudos profissionais trazendo algumas inverdades sobre este assunto de desenvolvimento de pessoas, criando novas mentalidades que, na verdade, são limitadoras. E a gente vai falar um pouco disso aqui, né? Acho que, Karima, você deve estar acompanhando por aí, né? Eu imagino que você deve ver muita coisa também nesse sentido. Com certeza. Infelizmente, a pandemia até trouxe uma demanda desse assunto, porque as pessoas se viram com necessidades diferentes que não é que elas não tinham antes, porque a necessidade do autoconhecimento é latente em todo ser humano, porém não tinha sido despertada em muita gente, e a pandemia trouxe esse despertar, tanto que nós tivemos aí um aumento considerável de casos de pessoas com comportamentos depressivos, com casos de ansiedade, síndrome de pânico e etc. Então, eu acredito que a pandemia tenha sido um gatilho coletivo, né? Sim. De tudo isso. Então, aconteceu a demanda, certo? No instante em que iniciou essa demanda, a gente viu inúmeros bons profissionais indo para redes sociais falar a respeito de tudo isso, não só sob o ponto de vista terapêutico, mas também do desenvolvimento até profissional e etc., porque também havia essa demanda, já que a gente precisou se adequar num modelo completamente novo de trabalho, a partir de home office, etc. E junto vieram esses pseudo-profissionais, às vezes até bem formados, inclusive, porém, alguns até com má fé, né? Sim, muitos. Trazendo informações não necessariamente completamente equivocadas, mas distorcidas a respeito do que é desenvolvimento humano, né? E muitos falam
sobre o que é necessário para você fazer, assim, o que você tem que fazer, quais são os comportamentos que você precisa aprimorar ou desenvolver para ter sucesso. E eu não vejo ninguém falando do que a gente precisa parar de fazer. Sim, e aí tem uma coisa interessante nesse ponto, que você começou a falar da demanda do mercado por esse assunto. Realmente o mercado demandou muito, tem se demandado e vai se demandar mais ainda. Esse ano, né, para o pessoal da numerologia aí, diz que é o ano do autoconhecimento. Então, provavelmente nós vamos ouvir falar muito sobre o autoconhecimento. E aí, antes da gente entrar nesses comportamentos, né, tanto dos que conduzem ao sucesso e os que a gente precisa evitar, é importante a gente entender um pouco de comportamento, né? Essa demanda, inclusive, que você cita, teve uma época, isso foi um pouquinho antes da pandemia, acho que se intensificou talvez na pandemia, né? A gente parece que começou a definir sociedade antes e depois da pandemia, né? Eu tive essa percepção. Mas eu percebi que começou antes de muitas pessoas se posicionarem sobre autoconhecimento e comportamento e não ter absolutamente nada a ver com essa área. Eu lembro de ver, por exemplo, sei lá, a pessoa tem uma farmácia, aí ela posta dicas sobre se manter motivado, né? A pessoa tem, sei lá, um auto center, e aí ela faz vídeos sobre como você tem que lidar com as pessoas no dia a dia, relações humanas, né? E isso, Karima, eu vou te confessar, me incomodou profundamente, né? E aí eu queria saber, assim, contigo, quanto tempo você estudou para você falar de comportamento? Olha, acho que mais ou menos uns 15 anos. Você sente que você sabe tudo? De jeito nenhum. O dia que eu senti isso, a soberba tomou conta, tá na hora de parar. E é esse o ponto, né? Eu tenho visto, assim, que a mídia... Vamos falar internet, né? Que a internet democratizou isso, né? Ela ajudou a dar voz para aquela pessoa que não tinha vez, né? Que é uma pessoa de conteúdo, é uma pessoa profissional. Mas hoje a gente vê, né, um comportamento muito mais para absorver conteúdos ruins, né, que são mais, que dá mais engajamento, que dá mais assunto, que não direciona a pessoa para lugar nenhum, do que um comportamento, do que conteúdos que vai direcionar ela para algum lugar, né? E aí, qual que é a sua opinião em relação a isso? Bom, minha opinião vai ao encontro da sua, porque realmente é uma coisa que está acontecendo com muita força. E muitas vezes, você até citou, né, que não leva a pessoa a lugar nenhum, muitas vezes leva a um lugar pior. Porque esses pseudo-conteúdos até sobre o desenvolvimento humano, eles acarretam em frustração, decepção, síndrome de impostor. Sim. Infelizmente, são várias as pessoas que se menosprezam hoje depois de consumirem esses conteúdos. Justamente porque elas não encaixam. Porque esses conteúdos, eles são jogados num molde PMG. E nós não somos PMG, né? O que seria PMG, pessoal? Tamanho entender? padrão. Tamanho padrão, né? Como se a gente coubesse em tamanhos padrões. Como se o nosso comportamento, a nossa personalidade, o nosso caráter, ele fosse mensurável através de um padrão de tamanho, por exemplo, né? Então, eu caibo numa caixinha X ou numa caixinha Y. E nós não somos isso, nós somos nuances. Tanto que quando as pessoas perguntam, quem é a Karima? Isso já aconteceu até em entrevista. Quem é a Karima? Eu falo, não sei, eu tô descobrindo. Sim. Né? Então, eu tô sempre em crescimento, eu tô sempre em evolução. Eu não posso me considerar nem P, nem M, nem G, embora eu seja GG. Então, isso traz frustração, porque a pessoa não encaixa nem naquele molde A, nem no B, nem no C, porque esses conteúdos eles vêm fechados. Sim. Eles não levam em consideração o indivíduo. Porque eles são modelados, né? Eles são modelados e é que nem uma roupa que você compra numa grande rede,
numa loja de grande rede de marcas, que ela vai ter uma roupa pensada na massa, né? Se você comprar e não ficar legal, você vai lá e ajusta. Sim. Né? E o que me incomoda são quando pessoas que não se dedicaram a entender o que é o comportamento, onde ele nasce, porque o comportamento é o que a gente vê, né? Mas da onde ele nasce? O que molda um comportamento? Quais são os fatores que influenciam no comportamento? Muitas vezes esse profissional, pseudo-profissional, não sabe, né, de onde nasce tudo isso, e ele quer pegar a pessoa G, encaixar no P, e se ela não se encaixar no P, a culpa é dela. Exato. Por isso que eu falo, né, que existe uma promoção, né, de frustração, de decepção, e não é decepção com o conteúdo, é decepção consigo. Sim. Porque o conteúdo leva essa pessoa a acreditar piamente de que ela está fora do padrão que deveria ser o certo. Porque ela entende, através desses conteúdos que são muito distorcidos, que se ela não se encaixa naquele padrão, ela não é adequada. Até porque a gente vê pessoas que estão aí bem conhecidos, que têm milhões de seguidores, né, que são acompanhados, que vendem cursos com valores altíssimos e que estão lucrando muito dinheiro, afirmando para essas pessoas que a metodologia deles é infalível, que se você não teve resultado é porque você não se esforçou o suficiente. Exatamente. Né? E não se leva em consideração, nesse caso, quais são as ferramentas emocionais que essa pessoa tem para desenvolver aquela metodologia. Será que ela será que aquela metodologia é adequada para ela? Eu parto do princípio, assim, quando eu fiz um curso livre, né, que falava da neurofisiologia do sono. Então, você entende o que é um ciclo circadiano e etc., que é, assim, vou resumir de uma forma até grosseira, tá? Mas é mais ou menos assim, é o ciclo que você precisa para desenvolver os neurotransmissores necessários para você viver. Neurotransmissores igual hormônios, né? Existem pessoas que são diurnas, existem pessoas que são matutinas, existem pessoas que são noturnas. Então, essa história, assim, de que para você ser uma pessoa de sucesso, você tem que levantar às 5 da manhã para assistir a live do fulano às 5 e 7. Nossa, pelo amor de Deus. Então, se eu sou noturna, e é o meu caso, é literal, eu sou uma pessoa noturna, e eu não consigo, eu tento um dia, não consigo, tento outro, não consigo, tento outro, não consigo, eu me frustro, eu falo assim, cara, eu tô errada. Ô, Karima, eu vou até abrir um parênteses aqui, porque assim, ó, gente, cuidado com essas coisas, né? Porque eu lembro que quando começou esse movimento das 5 da manhã, o que teve de enxurrada de pessoas falando pra mim, você não acorda às 5 da manhã, mas você não trabalha o desenvolvimento humano? Você não trabalha alta performance, você não acorda às 5 da manhã, porque ela pegou esse guru aí que nasceu, não sabe-se Deus de onde, né? E esse cara afirma, faz afirmações baseado, sei lá, no quê, né? E aí ele vende isso como uma verdade tão absoluta que ela é inclusiva e excludente. Ela é inclusiva com quem faz parte do clube e quem não faz parte do clube, ela é excludente. Então você não vai ser uma pessoa de sucesso porque você não acorda às 5. Exato. Você não é uma pessoa de alta performance porque você não acorda às 5. Exato. Exato. E eu, por exemplo, eu funciono muito melhor se, para eu ser uma pessoa de sucesso e assistir o conteúdo X que eu quero, eu, ao invés de dormir à 1, eu for dormir às 3. Pois é. E eu funciono muito bem assim. Eu não tenho o menor problema com isso. Eu, no início da pandemia, eu resolvi fazer algumas formações e, no total, eu fiz 19. Porque eu gosto só um pouquinho de estudar, né? Caramba! Só um pouquinho. Né? E às vezes eu começava a estudar às 5 horas da tarde e ia até às 3, 4 horas da manhã. Então estava tudo em lockdown, eu não estava trabalhando, tinha fechado, né, o meu negócio. Eu tinha essa possibilidade. Para mim era muito melhor isso do que levantar às 5 da manhã e estudar até às 3 da tarde. Eu produzia muito mais. Então, a gente tem que ter um olhar de respeitar o indivíduo. Né? Esse respeito é necessário.
Por isso que eu falo a respeito das nuances. Uhum. Entre 8 e 80 existem 72 possibilidades. Exatamente. E aí, eu acho legal a gente passar isso para as pessoas, porque eu comecei a diferenciar o desenvolvimento humano para as pessoas poderem entender, né, um pouco do que se passa com elas. Porque às vezes a gente vê pessoas ensinando comportamentos, como esse de acordar às 5 da manhã, né? Como comportamentos de o que você deve fazer, o que você deve comer, né? Só que o comportamento é reflexo de várias coisas, inclusive de como está seu sono, de como você se alimenta, de como é o funcionamento do seu organismo. Então, existem pessoas, como você ressaltou aqui, que elas vão produzir muito melhor à noite, né? E aí ela vai acreditar nessa crença de que ela tem que produzir mais de manhã, que pode ser uma verdade para umas pessoas, mas para você pode não ser essa verdade. E aí eu comecei a diferenciar da seguinte forma: falo assim, olha, nem tudo aquilo que fala de crescimento financeiro é desenvolvimento humano, tá? Porque no crescimento financeiro, muitas vezes a gente vê pessoas fazendo o oposto do desenvolvimento humano. Exato. Né? Para ter um crescimento financeiro, ela faz coisas que é contraproducente ao próprio desenvolvimento dessas pessoas. E eu acredito que a gente pode ajudá-los nesse momento aqui agora a entender um pouquinho essas diferenças. Sim, eu concordo super com você. E assim, essas pessoas, elas podem inclusive alcançar patamares financeiros elevadíssimos. Aí eu te faço uma pergunta: elas estão felizes? Saudáveis? Saudáveis? Emocionalmente, inclusive, não só fisicamente. Emocionalmente, essas pessoas estão felizes, saudáveis? Elas têm estrutura familiar? Né? Tudo isso tem que ser levado em Elas têm consideração. relacionamentos? Por isso que eu falo da questão do PMG. Nós não somos quadradinhos, nós não somos geometricamente perfeitos para encaixar no triângulo, encaixar no círculo, encaixar no quadrado, né? Nós somos amorfos e, na realidade, nós somos adaptáveis. Sim. Essa é a beleza do ser humano. A neuroplasticidade está aí para provar isso. Nós podemos moldar a nossa maneira de viver, de se relacionar. Não estou falando de disfarçar, de dissimular, nada disso, mas de se adequar a situações novas, de aprender coisas novas. E isso faz de nós hoje encaixarmos no triângulo e amanhã encaixarmos no círculo. E tá tudo bem, se precisar voltar no triângulo, eu tenho ferramentas para isso. Uhum. Mas eu preciso estar em contato com conteúdos que me ensinem isso. E que sejam sinceros, né? Exato. Porque é claro que você vai lotar um auditório com muitas pessoas se você disser para elas que aquela ferramenta que você vai ensinar vai servir para todo mundo e vai trazer o resultado que você quer. Porque se você fizer aquilo e só depende de você, você vai chegar onde aquela pessoa está falando. Esse comportamento antiético, né, rende muito dinheiro. E aí eu acredito que vale um pouquinho a sociedade se fazer uma pergunta: será que a gente vai ser uma sociedade orientada para o dinheiro? Porque se for assim, daqui a pouco os seminários de empreendedorismo, a gente vai ter lá o traficante dando palestra. Porque, né? Porque as 3 atividades econômicas mais rentáveis do mundo é tráfico de drogas, tráfico de armas e tráfico humano. Então a gente vai ter que chamar esse povo para ensinar a gente a fazer dinheiro. Eles entendem disso, né? Não é? Então, peraí, né? Então, não é essa sociedade que a gente quer, porque a gente está vivendo um movimento no Brasil que se cresceu muito, né? A difusão de conteúdos voltados para o enriquecimento de uma forma irresponsável, né? Prometendo coisas assim que, uau, meu Deus, a Disney agora está em todos os lugares, né? Aquele mundo encantado. Então, quer dizer que lá na praia eu vou pegar o notebook, vou trabalhar 3 horas por dia e, de repente, eu vou estar com a vida que eu sempre sonhei em 2 anos, né? Isso, sei lá, é um assunto de crescimento financeiro. É de um assunto de desenvolvimento humano? Na minha opinião, não, tá? Porque ele está criando em você uma ancoragem, né, num sonho, em algo, numa idealização em que você vai se matar, né? Você vai se sacrificar seu sono,
né? Vai sacrificar sua alimentação, suas necessidades fisiológicas. A verdade, tem gente que nem transa, né? Se for o caso, porque às vezes não tem energia para isso, não vai ter mesmo. Acreditando nesse tipo de coisa e chega... E não chega, né? A verdade é essa, não chega. Exato. E se a pessoa não souber trabalhar tudo isso de uma forma muito profunda, ética e respeitosa, você falou uma coisa muito séria, ou até não transa, e não consegue mesmo, sabe por quê? Porque à medida que a gente vai se sufocando, a gente perde libido. É. E quando eu falo de libido, eu não tô falando só de pulso sexual, eu tô falando de pulso de vida. Energia de A vida, né? libido, ela é força motriz de ação, Uhum. né? Ela não é simplesmente relacionada ao sexo. Uhum. Se eu não tenho a minha libido equilibrada, também não vou dizer em alta, Uhum. porque se ela permanece em alta, eu estou em desequilíbrio, tá? Eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que ter harmonia da minha libido, aliás, de tudo dentro de mim, né? Eu tenho uma amiga que ela fala isso, eu acho fantástico. Ela diz assim: a gente precisa subir e descer, a gente precisa desse gráfico. A harmonia não é uma coisa linear. Uhum. Pensa num eletrocardiograma. Se tiver Sim. assim, né? É porque eu tô morta. Exatamente, exatamente. Eu preciso, a Daiane Duarte que fala isso, eu adoro essa frase dela. Precisa do sobe e desce, mas precisa sempre voltar para o meio, precisa desse equilíbrio. Então, se essa libido permanece muito em alta, você tá com um distúrbio aí, né? Uhum. Quando você tá em equilíbrio, com essa libido equilibrada, você tem energia para agir, você tem energia para criar, você tem energia para gestar coisas, parir coisas, né? Então, é muito interessante isso. Por isso que o equilíbrio da vida é muito importante, né? Porque na psicanálise, né, embora eles deturpam muito Freud, né, a gente vê umas piadas, assim, em séries e filmes, né, de que Freud, nem tudo é problema com a minha mãe, nem tudo é problema com meu pai, mas Freud é tão além disso, né, quando ele trouxe, né, ele desenvolveu lá a psicanálise, mas você comentou da libido. Hoje a gente vê pessoas muito desmotivadas, sem vontade de acordar, sem aquele tesão de fazer as coisas, e da onde vem isso? Exato. Vem da libido equilibrada, Uhum. né? Então não é só o sexo realmente, né? Eu citei aqui nem entrando, porque, tipo assim, se já chegou nesse nível, imagina como é que a sua vida não tá sendo arrastada, empurrada com a barriga. Tipo, é muito comum hoje a gente ver. A gente teve na pandemia um aumento de ansiedade, depressão e transtornos mentais, mas antes da pandemia já era muito comum a gente ver pessoas muito desmotivadas. Né? Sem vontade de trabalhar, sem aquele brilho nos olhos, sem aquela paixão de viver, né? E de onde está vindo tudo isso? Dessa falta também, dessa libido equilibrada. E você sabe que, você falando a respeito disso, eu lembrei de uma outra situação que também foi muito vendida, que é a questão do propósito, né? Lembro. Teve Você uma falou, as época... pessoas estão sem vontade de fazer nada, e me veio assim, estão sem propósito. Mas o que acontece? Teve um boom de informações também, pseudo-informações, ou também informações distorcidas a respeito do que significa propósito, missão, e as pessoas também não se enquadram nesses padrõezinhos, né, de propósito, missão, e aí elas falam, ok, então eu sou um zero à esquerda, eu não tenho um propósito, eu não tenho uma missão, e é isso aí. Porque a maior parte delas associa diretamente tanto a missão de vida quanto o propósito de vida diretamente a trabalho. Exatamente, porque foi vendido isso, Em larga escala. Porque fizeram a mistura do crescimento financeiro com o desenvolvimento pessoal e profissional. Né? Eu gosto muito da definição das Nações Humanas sobre desenvolvimento humano. Né? De uma forma muito resumida aqui, ela vai falar que o desenvolvimento humano é que todo ser humano ele tem a capacidade e oportunidades para ser aquilo que ele quer ser. E o dinheiro nessa questão aí, né? Você falou da prosperidade, a gente vai falar disso também, mas ele é uma consequência, né? Ele vai vir com base naquilo que você se desenvolver. Então, durante muito tempo, a gente está ainda nesse momento, tudo que você ouve falar de desenvolvimento pessoal e profissional, ele está, na verdade, direcionado a crescimento financeiro. Ele não está muito preocupado com você, ser humano.
né? E eu penso que esse é o problema. E aí tem muita gente que, lógico, pensa no marketing de rede, por exemplo, né? Em que você ganha mais dinheiro conforme mais pessoas estiverem abaixo de você. Aí pensa, por exemplo, nesses conteúdos online que começaram a ser vendidos, prometendo que após aquele curso dele você teria mais grana. Quanto mais essa pessoa acreditar naquilo que você está falando para ela, né? Quanto mais ela achar de dinheiro que ela vai ter, mais ela vai investir. E aí, de novo, você está orientado para crescimento financeiro. Porque você não está preocupado com a individualidade. A coisa que eu acho mais absurda é você trabalhar o ser humano de forma uniformizada. Exato, exato. É por isso que eu sempre falo da questão do PMG, né? Porque daí a gente transforma o ser humano num padrão de fábrica. Sim. Industrial, de escala industrial, como você falou, né? E isso é cruel. Uhum. Isso é desumano. Nós precisamos levar em consideração o que é o indivíduo, quem é o indivíduo, quais as ferramentas ele tem, quais são as habilidades, as capacidades, as competências que ele tem. E a partir disso, iniciar um processo de desenvolvimento. Primeiro, a gente precisa entender quem é essa pessoa, para depois dizer qual é o caminho que ela pode trilhar. Perfeito. A gente tem, tudo bem, é um jargão, é chavão, mas bota um peixe para escalar uma árvore. Exatamente. E tem uma coisa que a gente não pode ignorar, por exemplo, também tivemos a época de se falar muito sobre felicidade, né? Então, a gente tem fatores biológicos, genéticos, que influenciam no sentimento de felicidade, Uhum. né? Então, tem pessoas que têm predisposição de ser melancólicos, tem pessoas que têm predisposição de serem pessimistas, e nessa uniformização do que é ser feliz, do que é ter propósito, essas pessoas não têm lugar. Quer dizer, se você acorda melancólico, então você não é feliz, você é um ingrato. Exato. De novo, a gente fica encaixando as pessoas, né? Uhum. E é muito triste ver Sim. isso acontecer. Então, quando eu escolhi trabalhar com desenvolvimento humano, quando eu escolhi me especializar nos padrões comportamentais autossabotadores, eu percebi que o ponto de partida seria esse entendimento. Deixa eu entender quem é você. Eu costumo até brincar com os meus mentorandos, né? Eu falei isso ontem, inclusive, numa sessão. Eu disse, até a sessão passada nós estávamos entendendo você. A partir de agora, nós podemos dizer quais são as ferramentas que você tem para trilhar uma vida diferente. E a partir das suas escolhas. E agora a gente vai entrar nesse assunto aqui. Então, a gente começou falando um pouco disso, eu acho muito importante a gente falar. Eu gosto muito de presencialmente, né? Porque a gente consegue contextualizar. Uhum. Na internet, a gente sabe que o pessoal pega um pedacinho da sua fala e dissemina. Mas no presencial, eu gosto muito de colocar para as pessoas claramente o que faz sentido e o que não faz sentido. Então, a gente já falou aqui que não faz sentido a gente uniformizar pessoas tão plurais, né? Eu acho tão absurda essa coisa do conteúdo massivo, sem a responsabilidade de informar a pessoa que ela tem que pegar aquele conteúdo e saber o que serve para ela. Eu penso que quando você é um mentor, né? Quando você é um treinador, você tem que ter o ego mais baixinho um pouquinho, sabe? Você tem que estar bem tratado para você ser humilde ao ponto de falar assim, olha, eu vou ensinar para vocês uma ferramenta, mas você vai absorver e vai ver se ela faz sentido para você. Traz a responsabilidade para si, cara, porque às vezes você está ensinando um negócio para uma pessoa que não casa dentro do teu molde quadradinho. Mas o que eu vejo é o contrário. Né? A gente tem alguns conteúdos de massa, algumas pessoas de mídia, em que se não deu certo para você, a responsabilidade é toda sua. E aí a gente se pergunta, nossa, por que as pessoas estão tão deprimidas? Por que elas estão tão frustradas, tão ansiosas, estão cheias de transtornos mentais? Exato, mas é aquilo que eu falei, é a deturpação, é a distorção, por exemplo, do significado de autorresponsabilidade. Perfeito. É uma distorção da informação. A autorresponsabilidade
é uma coisa, a culpa é outra. E esses conteúdos que levam a pessoa a acreditar que se ela não ficou milionária, né, em X dias, a culpa é dela, é culpa, a gente está falando de culpa, não de responsabilidade. E essa culpabilização, né, do indivíduo é que é extremamente problemática, porque aí é onde a gente volta no que eu falei lá no começo, na frustração, na decepção consigo mesma, eu não sirvo para nada realmente, tentei e não consegui, então os outros deram sorte ou os outros são melhores do que eu? Eu vi um dado que eu finalizei psicanálise recente, no ano passado, e aí para fazer a monografia eu fui dar uma estudada nos números mais recentes, né? Eu queria trazer algo que fosse mais recente, porque a gente viveu num contexto de pandemia, né, que a gente não podia ignorar. E eu fiquei assustada de ver dados divulgados, né, pelo Instituto Internacional, que mede como é que está as pessoas no ambiente de trabalho, em que a cada 10 trabalhadores brasileiros, 9 estão sofrendo de ansiedade. Gente, tipo assim, é um número muito absurdo. Assustador. A gente está vivendo uma epidemia de ansiedade gravíssima e as pessoas não estão olhando para isso. E aí, o que a gente vê de conteúdo de desenvolvimento humano é um excesso de futuro tão grande, né? Uma falta de conexão com o presente, com o pé na realidade. Transtorno de ansiedade é disfuncional. Ponto. Então, nós temos um funcionário disfuncional. O que isso significa? Significa que ele não vai funcionar bem na função dele enquanto a gente não olhar para isso. É responsabilidade da empresa? A gente pode discutir isso, mas uma coisa a gente sabe: se a cada 10 funcionários, 9 estão sofrendo com isso, será que não é hora da gente olhar para isso? Como sociedade, como pessoas. E aí a Karima, ela está falando uma palavra aqui, que agora ela vai explicar para nós melhor o que é essa palavra, que é sabotadores. Para a gente poder diferenciar também o que é uma pessoa em sofrimento, o que é uma pessoa, né, com uma condição, um transtorno, que eu acabei de falar, e o que é o tal do sabotador. Padrões comportamentais sabotadores. Quem são esses caras? De acordo com o estudo com o qual eu trabalho, eu gosto sempre de frisar isso, porque senão parece que eu estou trazendo uma verdade absoluta, né? E existem diversos estudos diferentes que falam sobre padrões comportamentais. São padrões que nós adotamos como conduta que puxam o nosso próprio tapete, que atrapalham o nosso resultado. Eu vou dar um exemplo bem conhecido de muita gente. Eu aposto que a maioria de vocês já viu isso aí. ou já viveu. Então, assim, nós somos multifacetados, né? Às vezes eu vou dormir uma e acordo outra. E a hora que eu vou dormir... Que bom, né? Não é? É ótimo isso. É bom. Porém, quando isso puxa o meu tapete, eu preciso olhar para isso com mais carinho. Então, assim, eu cismo que eu preciso começar a fazer caminhada. Tá? Porque é saudável, todo mundo diz que é bom, que é importante. Ok, eu vou fazer caminhada. Quando eu vou deitar, eu tô determinada, genuinamente, a começar a caminhar no dia seguinte. Não vou nem dizer que é na segunda-feira, no dia seguinte. Então, eu ajusto o meu despertador para despertar às 6 da manhã, porque eu estou determinada a levantar às 6 da manhã, caminhar das 6h30, 7h30, voltar para casa, tomar um banho, meu café e ir para o meu trabalho. A que dorme é essa. A que acorda não é. E aí eu olho para aquele despertador às 6h30 e eu penso assim, ai não, mas eu dormi tão mal essa noite, eu acordei porque o vizinho estava fazendo festa e aí soltou rojão e aí meu cachorro latiu e aí, ai não, eu começo amanhã. E eu durmo até às 8 hoje. Isso é um sintoma, tá? É uma característica que é a procrastinação. Isso é uma característica de alguns padrões comportamentais sabotadores. Não é o próprio padrão, tá? Então, é interessante a gente observar que eu estava genuinamente com vontade de caminhar no dia seguinte. Não era só uma questão de consciência, era também de sentimento. Exato, existia um desejo. Esse desejo é real. Então,
Qual é o problema aqui? O problema é a procrastinação. Por quê? Porque me falta entendimento a respeito de quem eu sou. Eu, Karima, já falei, sou noturna. E se eu me programar para caminhar às 8 da noite? Então eu preciso entender que eu posso sair do conceito padrão de que a caminhada tem que ser feita às 6 da manhã. Ou seja, o primeiro passo é autoconhecimento. Exato. É entender por que eu estou amarrada a uma conduta que me leva a um fracasso. Porque, na verdade, quando a gente fala de padrões comportamentais, o padrão em si, ele não é nem ruim nem bom. A questão é como eu me relaciono com o meu padrão. Perfeito. Se eu puxo o meu tapete com o padrão, a partir do uso dele, eu tô me sabotando. Mas esse mesmo padrão, ele pode ser usado para me facilitar a vida. Não existe regra? Não. Isso é legal falar, né? Porque eu comecei trazendo um pouquinho... Você tá vendo o tanto que eu me mexo na cadeira? Não, isso aqui, quando a gente vai trabalhando a questão da inconsciência, né? Eu tenho que abrir esse parênteses aqui, que agora é o meu inconsciente conversando aqui, né? Esse mexer... As Brunas são muitas, né? Esse mexer na cadeira aqui é o incômodo realmente que eu sinto. Meu corpo acabou de refletir um comportamento que eu já estou me fazendo autoanálise, o porquê que eu tô me mexendo tanto na cadeira, né? É a terceira ou quarta vez que eu me mexo, e ao me mexer eu fico assim, Bruna, para de mexer um pouco na cadeira. Eu falei assim, não, eu vou falar o porquê que eu tô me mexendo na cadeira, porque veio o insight, né? Que é o incômodo que eu sinto quando eu vejo informações do tipo assim, ó, isso é procrastinação. Então, por exemplo, assim, ó, você deixar para fazer amanhã o que você poderia fazer hoje é procrastinação. Isso me incomoda tanto, porque se coloca uma regra do que é a procrastinação, deixar para fazer amanhã o que você poderia fazer hoje. Ela é diretamente associada à preguiça, e isso é uma falácia diretamente absurda. associada à preguiça. Isso é falácia. E a gente não dá oportunidade para entender se nós, acabei de falar, nós somos um país extremamente ansioso. A gente tem, a cada 10, 9 funcionários em ansiedade. Tem gente que faz o urgente hoje pela falta de planejar. Né? Às vezes tem coisas que eu deveria fazer amanhã, eu tô fazendo hoje pela falta de planejar. Tem coisas que eu não deveria nem estar fazendo hoje, nem amanhã. Eu deveria fazer semana que vem, porque nós estamos ansiosos. O que é o ansioso? Se não é uma pessoa que tem um excesso de futuro, que vem a emergência nele, ele quer fazer um negócio agora que às vezes ele não precisava fazer. Então, me incomoda essas regrinhas, né, do que é sabotagem. Então, você está trazendo aqui que, para eu conhecer os meus sabotadores, eu preciso primeiro me conhecer, para entender essas nuances de comportamento e saber se ele é um sabotador ou não. Sim. Os padrões que fazem parte desse estudo, eles são muito bem personificados. Acho que é a palavra mais adequada, né? Nós criamos personas, e eu faço assim porque eu sou visual pra caramba, e eu tô visualizando o gráfico que é em barras. Então, assim, os padrões, né? É natural já fazer o movimento, porque eu tô pensando nas barrinhas no gráfico. São 10 padrões que nós utilizamos nesse estudo, tá? Eu vou dar um exemplo de um padrão de comportamento usado na dor e o mesmo padrão de comportamento usado no recurso. Que aí um me sabota e o outro me facilita, tá? Um único exemplo. Eu vou pegar o exemplo do crítico. O crítico é o sabotador mestre. Ele é o gatilho, né? Ele é o estopim de um processo de autossabotagem. Mas eu vou usá-lo como referência aqui. Imagina, eu costumo dar esse exemplo, inclusive para as pessoas que eu atendo, porque eu acredito que seja uma forma lúdica de trazer a informação. Porque o técnico não ensina, o lúdico sim, né? O técnico cansa. Cansa, Então, imagina que você tem uma confeitaria, certo? Eu sou a sua boleira, tá? Ok. Então, eu fiz aquele mise en place lindinho para fazer um bolo que você me pediu. Você falou assim, Karima, temos uma encomenda de bolo de cenoura. Eu falei, perfeito, Bruna, vamos lá. Vou fazer o bolo. E aí você tá fazendo algumas coisas, tal, de repente você vem e olha, dá aquela batidinha de olho na minha bancada.
Quem é o crítico? Como padrão de comportamento, ponto. É o cara que vê erros. Uhum. É o cara que vai achar o que está errado. E aí você vê que ao invés de açúcar eu peguei o sal. Uhum. O que é esse padrão na dor? Como sabotador. Uhum. É você virar para mim e falar assim, você tá louca! Você quer matar meu cliente! Você quer me falir! Uhum. O comportamento é identificar o erro. Qual é o erro? A Karima pegou o sal no lugar do açúcar. Uhum. Como você se comporta depois de identificar o erro? Com agressividade. Isso te sabota. Por que te sabota? Porque eu passo a ser uma funcionária maltratada, é lógico que eu vou responder Sim. a isso. Não é eu responder no sentido de te agredir de volta, mas a minha resposta vai ser trabalhar insatisfeita, entristecida, buscar outro trabalho, deixar você na mão. Comportamento reativo. Exato. Né? Mesmo que eu não seja reativa, agressiva, né? Uhum. Que vira pra você e também você me sobrecarrega, Sim. tal. Não necessariamente. Às vezes eu vou me encolher. Algumas pessoas partem pra raiva, outras pra tristeza, Uhum. né? E aí eu encolho, eu passo a trabalhar insatisfeita, eu não vou render, eu tô te prejudicando. Sim. Então, aquela ação sua agressiva, pós-identificação de um erro, que é o padrão em si, né? Uhum. Te sabotou. O que é esse mesmo padrão usado no recurso? Karima pegou sal. Karima, você já pôs na receita? Você já pôs aí na massa? Não. Por quê? Você viu que você pegou sal no lugar do açúcar? Aí eu vou me sabotar, né? Sim. Ai, meu Deus! Não, calma, relaxa, tá tudo certo. Você já colocou? Não. Ótimo, vamos destrocar. Já coloquei. Né? Já coloquei. Tá. Nós temos ingrediente suficiente para fazer outra massa? Temos. Beleza, vai lá e faz. Não temos. Demora quanto tempo para providenciar esses ingredientes? Meia hora. Beleza. Passo a mão no telefone. Cliente, tive um imprevisto aqui. Eu posso levar o seu bolo 30 minutos depois do que a gente combinou? Pode. Ok. Não pode. Não, tudo bem então. Ó, vou te passar o telefone da fulana. Ela costuma ter o bolo de cenoura à pronta entrega. Ela vai resolver o seu problema. Peço desculpas, foi um imprevisto. Então, assim, o que eu costumo dizer, quando a gente entende o padrão e a gente entende como utilizar esse padrão, ao invés de usar na sabotagem, usar na facilitação, eu saio da dor e vou para o recurso, eu passo a trocar algumas palavras. Uhum. O problema vira uma situação. Perfeito. A culpa vira responsabilidade. E o que seria punição vira solução. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para quem está assistindo, que já fez o Transformar comigo, que a gente vai trazer nessa vivência, né, que a gente faz lá, que eu já comentei aqui com a Karima, e que provavelmente quem for assistir aqui já participou dela comigo. Essa pessoa que está vendo agora está encontrando muita sinergia com o Eneagrama, que é uma ferramenta, então, para os eneagramados que fizeram cursos de eneagrama, provavelmente você está encontrando aqui uma similaridade com o que a gente conhece lá no eneagrama do tipo 1, né? E realmente eu fiz com a Karima essa análise e tem uma sinergia muito grande de informações, né? E também de mapeamento comportamental. E aí, o que ela está trazendo aqui para nós de dor e de recurso, lá no Eneagrama, quem viu, ou no Transformar, quem viu, a gente chama lá de virtudes e vícios. Então, os vícios lá que você está encontrando similaridade com a fala dela aqui, seria o equivalente a essa dor. Porque lá no Transformar, a gente traz a ferramenta do Eneagrama com outras ferramentas, inclusive da psicologia positiva, né? Para não olhar, quando a gente olha o Eneagrama, ele vai colocar os padrões de comportamento. Então, o que é bom, o que é ruim, né? E eu não gosto de olhar dessa forma, né? Porque é muito limitador. Então, eu gosto de olhar como vícios e virtudes e trazendo o olhar da psicologia positiva para a gente falar assim, peraí, mas vamos ver se não tem algo bom para tirar disso aqui. E aí a gente vai ver essa similaridade agora. Então, recurso seria equivalente ao desenvolvimento de virtudes, que aí a pessoa ela consegue, como nesse exemplo aqui da Karima,
trazer um resultado diferente, né, a partir de um comportamento no lado do recurso. É exatamente isso. Tem realmente uma similaridade muito grande. É como eu disse, existem diversos estudos que trazem padrões de comportamento, né? Cada um com uma abordagem diferente, mas uma maioria até massiva carrega basicamente as mesmas informações com olhares diferentes, Sim. palavras diferentes, né? Sim. E resultados diferentes também, porque cada um tem o seu objetivo. Cada estudo desse visa fazer um caminho diferente para que a pessoa se autoconheça. E o que eu acho interessante é que, assim, eu falei agora do autoconheça, né? Me veio isso. Fala-se muito também sobre autoajuda, né? Uhum. Isso é só um parênteses, tá? Fala-se muito sobre autoajuda. Cara, eu desacredito largamente na autoajuda. Para mim, a única autoajuda efetiva realmente é aquela quando você consegue tirar a bundinha da cadeira e se levar para uma terapia, por exemplo. Uhum. Isso é autoajuda. Quem te levou para terapia? Fui eu. Sim. Isso é autoajuda. Cara, não dá pra gente seguir sozinho. Uhum. O ser humano, ele evolui a partir dos relacionamentos. Isso é sabido, né? Não é à toa que somos 8 bilhões, né? Sim. Então, o que eu acho muito interessante? A gente entender que a gente precisa, sim, de bússolas, de guias, de apoios, de mãos para nos ajudar na nossa caminhada. E é importante fazer uma seleção qualificada, né? De quem você vai ouvir, do que você vai ouvir, do que você vai buscar. Porque eu me coloco, né? Eu falo, sou mentor em desenvolvimento humano. Só que eu tenho uma porrada de mentor, né? E você é uma, inclusive, né? Eu formei agora em psicanálise e na psicanálise, para você atuar, você é obrigado a fazer análise. Então, você tem que ser analisado por uma outra pessoa. Eu brinquei aqui falando do insight, né, em relação ao meu incômodo na cadeira. É claro que tem coisas que você tem a informação e às vezes você consegue ter alguns insights rápidos, porque você é treinado para isso, porque você tem uma formação para isso. Tanto, Karima, que essa questão do autoajuda que você está me citando, eu vejo como uma autossabotagem também, quando a pessoa acha que num conteúdo rápido, ela vai ter a mesma capacidade de um profissional que faz uma análise de comportamento para determinar se aquela pessoa está sabotando ou não. E eu vejo muita gente, líderes, gestores, usando esse termo com funcionário. Cara, por que você está fazendo isso? Você está sabotando você. Meu, tão... você falou que estudou 15 anos, né? Eu lembro que, assim, quando eu comecei a estudar, né, esse assunto, eu já trabalhava projeto de vida desde os 15 anos, 16 anos de idade. Mas quando eu decidi trabalhar profissionalmente com formações de pessoas, eu demorei muitos anos para ter coragem de fazer algumas afirmações, porque é tão delicado você dizer para uma pessoa que quer autossabotagem ou não. Como é que você olha isso, Karima? Essa pergunta é complexa. Mais uma vez eu concordo contigo, né? Porque realmente, assim, existem muitas pessoas que têm uma pincelada de informação. Eu vou dar um exemplo. Eu assisti lá no Instagram um videozinho de 30 segundos que fala sobre autossabotagem. Eu passo a acreditar que eu entendi o que é autossabotagem. E passo a propagar essa informação para as pessoas que estão à minha volta. Dependendo da maneira como eu faço isso, eu posso realmente ajudar alguém. Mas a maioria das vezes eu não estou colaborando com nada. Porque no instante em que eu viro para uma pessoa que não levantou às 6 da manhã, está me contando que não levantou às 6 da manhã para ir fazer caminhada, eu falo, você está se sabotando, você está procrastinando. Eu não tenho know-how para saber o porquê que a pessoa está fazendo isso e eu só estou pondo ela para baixo. Eu não estou ajudando efetivamente. Sim. Eu estou só piorando a situação da pessoa. Porque eu não tenho a informação. Eu não tenho formação. Eu não tenho background. Eu não tenho embasamento na minha fala. Eu viro um papagaio. E nós temos esse hábito. Eu estou falando que isso, no geral, assim, é cultural.
O brasileiro é assim. Pega a época de Copa. Nós somos 200 e tantos milhões de treinadores. Especialistas em futebol. E eu tenho certeza que se eu estivesse lá no lugar do treinador X, o time teria ganhado. E você trouxe uma analogia ótima pra gente poder ilustrar o que é o comportamento, né? Porque eu joguei futebol, né? Eu fui um atleta, mentira, né? Joguei 1 ano só. Eu nem joguei, mas e quem não jogou também, mas ele é especialista em assistir. Sim, e aí eu vou pegar a analogia do futebol, já que a gente é o país do futebol, né? Tem uma frase do Bolt que ele fala que eu acho que exemplifica muita coisa de comportamento que a gente está falando aqui, né? Que ele diz assim, né? Eu treinei 4 anos para correr 9 segundos e tem pessoas que não vê resultado em 3 meses e desiste. Comportamento no futebol é o cara que é centroavante chutar e fazer o gol. E aí a gente, sem o conhecimento técnico, a gente fala assim, nossa, era só pegar a bola, chutar e fazer o gol. Porque a gente olha o comportamento, é o que eu vi. Eu vi o cara chutou errado. Só que você não sabe o que ocasionou o chute errado. Exato. Aí tá o seu trabalho de identificar essa autossabotagem. Não é olhar aquilo que qualquer pessoa tá vendo, mas é olhar o que tá por trás. Por trás. As entrelinhas. Por isso que eu falo da importância da gente entender a nuance do indivíduo. Por isso que eu acho tão bonita a psicanálise. Né? Eu também tô em formação ainda, não me formei, mas tô fazendo a neuropsicanálise. A psicanálise, eu acredito, tenha sido a primeira forma terapêutica de olhar realmente para o indivíduo. Eu não tô dizendo que ela é a única maneira certa, né? A verdade absoluta. Mais uma vez, eu tenho repulsa com a ideia de verdade absoluta, né? Mas ela foi a primeira a trazer esse olhar gentil, humanizado. E isso é fundamental. Porque enquanto a gente não entende quais são as ferramentas emocionais daquela pessoa, qual é o background da vida dela, o que tem por trás, quais são as entrelinhas, o que faz parte do mapa de mundo dela, a gente não vai entender por que aquele chute saiu errado. Por isso que muitas pessoas perguntam se eu dou o curso de Eneagrama, né? Porque lá no Transformar a gente tem essa ferramenta. Eu uso ela como uma ferramenta. Igual, por exemplo, eu tenho aqui uma caneta. Sim. Né? Eu uso ela como uma ferramenta. Eu posso escrever a caneta, eu posso pegar meu cabelo e amarrar com a caneta também. Eu faço o que eu quiser com essa ferramenta, né? Eu uso ela da forma que ela for útil para mim. No Transformar, quando eu fui modelar, né, essa vivência que tem um objetivo de autoconhecimento e também de desenvolvimento de inteligência emocional, eu trouxe um olhar psicanalítico para a ferramenta Eneagrama. Porque a psicanálise, ela permite entender o todo. E como Freud era médico, né, então ele tem neuro, inclusive, né, então ele tinha um entendimento do cérebro, ele foi entender aquele ser humano dentro da sua mente, entender essa mente, mas entendendo também toda a sua fisiologia, né? Entendendo todo o componente do ser humano. Então, a psicanálise, ela consegue dar esse olhar para o indivíduo, realmente respeitando essa individualidade. Então, quando a gente vai falar dos sabotadores aqui, lá a gente vai olhar para os vícios, né? Que vai entrar os comportamentos sabotadores. Primeira grande verdade que a gente aprende é que todo mundo se sabota. Sim, fato. Né? Então, gurus que vendem a ideia de que você tem que parar de se sabotar, eu acho que eles vendem uma mentira. Porque você vai se sabotar. É um comportamento primitivo. Sim. Né? A sabotagem, ela é um ponto de partida de diversos conflitos. E a gente tem que entender que se nós somos seres humanos em construção até o final da nossa vida, então nós precisamos acolher a ideia de que nós vamos sim viver conflitos a nossa vida inteira. Sim. Se a gente parte desse princípio, a gente pode dizer o seguinte, tá, então como que eu posso me relacionar com esses conflitos de uma forma melhor? Essa frase eu falo sempre ao longo de toda a minha mentoria, eu até aviso o pessoal, você vai cansar de ouvir isso. O que eu preciso fazer a partir desse momento para ter um resultado melhor? Esse é o olhar. O conflito eu vou sempre viver. A gente pode vivenciar, eu espero que não, mas que muitas pessoas passem períodos mais longos sem, mas a gente pode ter momentos na nossa vida em que a gente vivencia conflitos diariamente. Sim. A questão é como que eu vou lidar com esse conflito? Como que eu vou me relacionar com esse conflito? Então eu preciso
de embasamento. Para isso eu preciso olhar para mim, entender como eu funciono, para saber quais são as ferramentas que eu já tenho e com essas ferramentas partir. Perfeito. E aí eu vou agregando à minha vida novas ferramentas, novas informações, novas capacidades, novas competências, novas habilidades, para melhorar mais ainda. Aí a gente entra na filosofia Kaizen, né? Uhum. A gente está 1% melhor diariamente. Por isso que eu trouxe pro transformar o lema do ser melhor que ontem, né? Isso é filosofia Kaizen pura, né? Porque já fui muito, né? Já vivenciei muito nova burnout, depressão, transtorno de ansiedade, muitas coisas, porque eu era uma pessoa que eu queria muito sucesso, né? Eu conto um pouquinho disso lá no meu site. Eu busquei muito sucesso e eu fiz tudo o que me falaram que eu precisava fazer para ter sucesso, né? Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira formação em coach, com Vilela da Mata, que eu super admiro o trabalho dele, junto com a Flora Victoria. Eu tive uma formação muito boa com eles. O meu grupo de coach, na época eu acho que eu tinha 23 anos. O meu grupo de coach, os mais novinhos tinham 45 anos. O bebê. E a gente montou uma panelinha ali e era engraçado que eles falavam assim, meu Deus, você tem a idade do meu filho, o que você tá fazendo aqui, né? Eu falei, não, porque eu vim buscar, não sei o quê, né? E você vai buscar. E ouvir todas aquelas coisas foram muito importantes naquela formação, porque o Vilela da Mata, ele falou uma coisa tão forte pra mim, que ele disse assim, ó. Primeiro que eu quase dei um murro na cara dele, teve essa história. Que ele foi me confrontar crenças, né? Ele ficou de frente pra mim, ele foi confrontar crenças. E eu tinha uma crença muito forte sobre ser muito nova. Então, eu queria acelerar o meu processo de sucesso e eu ouvia muito das pessoas. Você é muito nova. O que você está fazendo aqui? E eu não sabia que essa era uma crença muito forte para mim e que era sabotadora. E aí, no momento que ele estava frente a frente comigo e ele veio me confrontar, e ele virou para mim e disse o seguinte, assim, que você está se sabotando porque você acredita nessa crença. Eu não percebi, mas ele percebeu porque ele era terapeuta antes, né? Que eu cerrei o meu punho e que ele saiu, né? Voltou lá pro palco e ele falou assim, ó, ele fez a mesma coisa que o Vitor Belfort fez com ele, que ele foi coach do Vitor, que ela cerrou o punho e eu sei que ela ia me dar um soco se eu continuasse. E eu não tinha percebido isso, né? Eu falei, como assim, né? É um choque de realidade ali, né? Foi um choque. E ele falou uma coisa ali que foi muito importante, que ele disse assim, né? Depois no contexto pro geral. Ele falou, todo bom coach antes é um bom coachee. E aquilo foi tão forte, e quando ele confrontou isso, né? E eu não sabia quanto que aquilo me sabotava, realmente eu acreditar que o fato de eu ser muito nova poderia me impedir de chegar em alguns lugares. Eu falei, gente, antes de eu trabalhar com esse negócio aqui, eu vou ter que passar por esse processo, né? E você faz uma análise fantástica, né? E eu falo para as pessoas, eu tenho meu mentor disso, meu mentor daquilo, porque a gente precisa ter pessoas nos olhando e a análise que você faz de olhar para os nossos sabotadores permite a gente se permitir mudar. Uhum. Porque a Bruna que eu era há 5 anos atrás, a Bruna que eu era 2 anos atrás, gente, olha meus cabelos nas minhas mídias sociais. E a análise que você faz, ela é muito assertiva em respeitar até mesmo o nosso timing. Porque tem coisas, né, quando a gente fez análise, que em algum momento ela me impulsionou alguns comportamentos. Mas em outros momentos, momento novo de vida, aquele comportamento já não estava mais me impulsionando. E olhar para isso como um profissional que sabe o que está fazendo, que não vai te colocar culpa, te permite realmente mudar o comportamento. É libertador. Eu costumo dizer isso. Que você tem um entendimento sobre os seus padrões de comportamento e o meu olhar é sobre os que são sabotadores, é libertador.
tira grilhões que estão te amarrando, te segurando. Eu costumo falar que esses padrões de comportamento, eles são ganchos que te impedem de andar. Então, você aprende que você tem lá os 5 passos para o sucesso, mas você não consegue dar esses 5 passos porque tem uma coisa puxando você para trás, que são esses padrões de comportamento. E é muito legal a gente ter essa oportunidade de olhar para a gente e sempre, o que você falou é fundamental, sempre entender que a gente precisa, antes de trabalhar com qualquer coisa que seja relacionado à terapia, desenvolvimento humano, a gente precisa ser produto daquele produto. Perfeito. Eu sou produto do meu produto. Eu tive uma mentora que me passou essa análise, eu fui analisada. E aí, no instante em que eu entendi a preciosidade disso, eu falei, cara, eu vou me especializar nisso, porque isso daqui é fantástico. Eu me apaixonei, né? Então, eu sempre falo, não faça mentoria com quem não tem mentor, não faça terapia com quem não faz terapia. Perfeito. Porque as pessoas, para elas terem não só a informação, mas a vivência daquilo que elas propagam, elas precisam ser produto daquele produto. Não, isso é perfeito. E eu acho que é uma das coisas também que eu gosto na psicanálise, né? Por não ser um curso de graduação, né? Como é, sei lá, medicina. E é importante explicar o porquê disso, porque o Freud, ele queria que a psicanálise ela fosse um conhecimento disseminado a quem quisesse ter acesso, e não um conhecimento excludente, né? Houve na época em que ele era vivo, né, grandes debates, porque a classe médica na época queria que só médicos fossem psicanalistas. E o Freud, enquanto vivo, lutou para que não, para que ela fosse um curso livre, em que uma mãe, uma dona de casa, pudesse ter acesso a esse conhecimento. Isso eu acho incrível. E uma das coisas que eu gosto muito é que a psicanálise, numa boa formação, ela vai falar que você tem que ser um eterno aprendiz. Inclusive, é um dos pilares da formação. Sim. É ser analisado. Nossa, e assim, gente, é um trem tão gostoso. Aí eu adoro, né? A minha terapeuta, agora em abril, a gente completa 5 anos juntas. E eu brinco com ela que ela não tem o direito de se aposentar, não. E é legal isso, porque assim, é uma coisa muito libertadora e também vai de perfil. Então, vai de você ter um bom profissional, né? Alguém que dá match. Né? Isso é fundamental. Se não tem empatia, pula fora. Se não tem conexão, né? Você tem que procurar alguém que se conecta. Mas essa permissão do conhecimento, diferente da minha primeira formação, administração, né? Que você tem que saber tudo ali. Um episódio à parte esse, mas a psicanálise, ela te permite, te coloca na cadeira do aprendiz. Tanto que eu finalizei, tô fazendo MBA, né, de neurociência, e o dedinho coça pra você ir lá e falar, eu vou me matricular nesse curso aqui, porque eu quero especializar. Porque você cria uma paixão tão grande de entender, né, de aprofundar, porque essa permissão de se permitir entender mais do ser humano, eu penso que quando você está nessa cadeira de aprendiz, você evolui junto com a pessoa que você está cuidando. Não tenha dúvidas. Quando eu fiz um processo de coaching, quando eu fui coachee, porque eu, antes de fazer a formação, também tenho formações como coach, né? Antes de fazer as formações, eu também fui coachee. Eu fiz um processo em grupo. E o coach, ele falou uma coisa que foi muito bonita. Ele disse assim, todos vocês estão me agradecendo no final, né, do processo. Todos vocês estão me agradecendo, todos vocês estão dizendo que vocês tiveram aqui experiências enriquecedoras, tal. Mas eu vou dizer para vocês que eu tive mais. Porque vocês saíram daqui com parte da minha sacola. E eu saí com 30. Nossa, é maravilhoso, né? Porque nós estávamos em aproximadamente 30 pessoas. Então foi muito legal isso, e é real. Eu aprendo, cada vez que eu falo sobre os padrões com uma pessoa que eu estou atendendo, isso reflete diretamente em mim, porque eu tenho os mesmos padrões, em uma constituição diferente, às vezes, e às vezes não, às vezes eu tenho uma identificação até grande, falo assim, nossa, eu calcei esse sapato, né? Então eu falo assim, eu entendo perfeitamente esse padrão, porque ele é o meu dominante, por exemplo, né? Mas diferente do que acontece na psicologia, eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Na psicologia existe uma coisa chamada transferência contra transferência, que é você, no instante em que você se identifica com o conflito do paciente, você nubla a sua visão
E pela sua própria experiência, você tira a terapeuta e coloca o indivíduo para conversar com aquele paciente. Então, eu falo a partir da minha dor. Não é isso que acontece no caso da análise comportamental. É totalmente diferente de uma transferência, de uma contratransferência. Quando eu falo de identificação, eu continuo sendo a terapeuta comportamental naquele momento, só com um entendimento um pouco mais aprofundado sobre aquele padrão, por ser, por exemplo, o meu dominante também. Porém, eu já sei lidar com ele. Sim. 100%? Não. Eu também me saboto. Eu vou me sabotar pro resto da minha vida. A questão é a maneira como eu me relaciono com essa sabotagem. Olha só que legal, a gente tá vendo aqui, a gente entrou aqui em vários assuntos, né? Nossa, muitos. A gente falou sobre isso, você começou falando de neuroplasticidade, eu acho que dá pra gente fazer um outro episódio falando de neurociência do comportamento, né? Porque é muito amplo falar de neurociência, a gente não é neurocientista, nós só estudamos a neurociência olhando para o comportamento, diferente da doutora Carla Tiepo, por exemplo, e outras grandes mulheres brasileiras aí que desenvolvem pesquisas maravilhosas nessa área, né? Falamos aqui sobre psicanálise, psicologia, análise comportamental de padrões sabotadores, falamos sobre terapia aqui, e eu gostaria de fazer um adendo aqui, que é assim, ó, a Karima trouxe aqui o conceito da transferência e contra-transferência, a gente vê na psicologia e vê também na psicanálise. Independente de você saber que caralho é esse, né? Isso acontece de forma inconsciente. Quando você é um terapeuta, você vai estudar como isso acontece, como você vai trabalhar quando isso acontece. Quando a gente vai olhar, por exemplo, numa empresa, às vezes acontece algo similar com o líder, com o gestor, e às vezes ele vai tentar ajudar com base na sua experiência de vida um funcionário. E aí ele vai aconselhar aquela pessoa com base na experiência de vida dele. Só que ele não tem recurso, ele não tem ferramenta, ele não tem informação. Às vezes ele está criando um problema onde ele acha que está construindo uma solução. Às vezes ele está entregando de bandeja uma crença limitante na mão daquela pessoa. Sim. Às vezes ele está adoecendo aquelas pessoas, né? Às vezes não é só um funcionário, são vários. A gente vê muito isso, né? E isso acontece muito porque o próprio líder, às vezes, ele quer desenvolver pessoas e ele não se desenvolve. Eu sempre gosto de começar um trabalho, se eu estou numa empresa, pelos líderes. E eu brinco com quem eu tenho intimidade, clientes que eu tenho intimidade, eu falo assim, olha, primeiro eu vou te tratar para você não adoecer ninguém na tua empresa, e depois a gente vai entrar lá e trabalhar. E eu trouxe, né, a Karima, eu gostaria que você citasse o livro que traz esses 10 padrões que você comentou, porque eu acho importante aí os curiosos darem uma pesquisada e depois você deixa aqui seu contato, quem quiser aprofundar e conhecer mais desses padrões sabotadores pode falar com a Karima. Nossa, com certeza, falo assim com muito carinho desse livro, embora o livro tenha sido um ponto de partida e não o mergulho em si, né? É o livro Inteligência Positiva, né, de um autor chamado Shirzad Chamine. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente o nome dele, espero que sim. Eu falo que o nome dele é meio que uma sopa de letrinhas, né? E é um livro muito interessante, mas não deve ser tratado como um livro de autoajuda. Perfeito. Tá? É um livro de informações e quem quer realmente se aprofundar, né, no entendimento sobre os padrões autossabotadores, que eu posso citar aqui rapidamente até quais são, porque tem gente que também pergunta, a gente só citou o crítico e a gente falou da procrastinação, mas a gente tem o perfeccionismo, a gente tem a dificuldade de dizer não, a gente tem o excesso de controle, a gente tem o workaholic, por exemplo, também é né? A gente tem a hiperracionalidade, então a pessoa que é extremamente fria, que não se permite mergulhar em emoções. A gente tem um comportamento esquivo, que não consegue lidar com conflitos e pula fora. Dá uma fugidinha. São vários esses padrões. Todos eles podem ser sabotadores e podem ser facilitadores, depende da maneira como você se relaciona com eles. Então, assim, isso você encontra no livro. Essas informações sobre esses padrões personalizados da maneira como eu falei, estão no livro. Quais são os seus padrões?
e a relação que eles têm, a sinergia desses padrões uns com os outros, aí precisa de uma análise mais profunda do que um simples relatório. Ou seja, você tem que tratar teus sabotadores. É um tratamento, né? É um tratamento. Por isso que hoje eu falo que o que eu faço é terapia comportamental, né? Não é simplesmente uma análise só. A análise em si seria mais uma devolutiva direta a respeito dos padrões, mas sem levar em consideração as nuances. Perfeito. Porque se eu pego um relatório e eu tenho lá que o meu padrão mais alto, por exemplo, é o insistente, que é esse perfeccionista, é o inflexível, né? Até eu fiz um vídeo sobre isso ontem, tá lá no meu Insta. Eu vou falar assim, então esse que é o meu dominante. Não. Quando você analisa esse relatório, quando você identifica qual a relação desse padrão com os outros, você percebe quem manda em quem ali. E às vezes o dominante é um que não estava lá em 9, 9,5, é um que era 7. Você fala, não, esse daqui não atrapalha tanto. Às vezes ele é o general atrás da mesa. Isso é bem interessante, né? Karima, o papo tá muito bom, acho que renderia bastante aqui horas a gente discorrer sobre isso, que eu acho que tem muita coisa legal pra gente falar. E a gente tem visto tantas coisas, né, nas mídias sociais, e aí você que assistiu esse episódio, traz pra gente aí nos comentários situações, pessoas que você acompanha que talvez te gerou um certo desconforto, um sentimento de culpa, né? Conta um pouquinho pra gente seu relato, para que a gente possa trazer isso num próximo episódio. Legal. Né? Porque você deve ter essas situações, e eu tenho também gente que chega pra nós um pouco frustrada com a vida, né? Meio adoecida, e a culpa não é dela. Ela tentou se encaixar no tamanho PMG, né? Porque disseram pra ela que era possível isso, e às vezes ela chega lá uma pessoa fantástica, eu faço um outro tipo de análise, não é a da Karima aqui que ela citou para nós hoje, nós falamos sobre isso, é uma análise focada para empresas, e sai nessa análise para mim quando a pessoa ela é sobredotada de características, né, para a função que ela está executando. E eu pego muitas vezes essas pessoas e elas estão tristes, né? Porque elas não conseguiram acordar às 5 da manhã. Assistir a live do fulano. Tomar um suco detox, fazer a caminhada. Exatamente. Perder 15 quilos, ganhar sei lá quantos mil na bolsa, né? Essas coisas todas aí. E ela se sente sobrecarregada, né? E a culpa não é dela, né? E ela não consegue olhar os resultados incríveis que ela tem por conta dessas falsas verdades que estão sendo colocadas aí à torta e à direita, né? Karima, deixa aqui suas mídias sociais para quem te conheceu aqui possa lá te acompanhar. Com certeza. Meu Insta é karima.acurso, Karima com K, acurso é ACC Urso. Eu tenho um grande animal de poder no final do meu nome. Então, podem acessar, podem acompanhar o conteúdo, ele está em construção ainda, né? Mas fiquem à vontade para me chamar no direct, para mandar mensagem, para a gente sentar, conversar. Vai ser um prazer tomar um café com cada um de vocês. E para a gente encerrar, pessoal, gostaria de deixar aqui uma seguinte reflexão, tá? Se você anda se sentindo triste, frustrado com a sua performance, se pergunta, você está seguindo as pessoas certas? Você está ouvindo as pessoas certas? Se não, começa a mudar um pouquinho quais são essas influências externas que, de repente, você consegue mudar seu estado emocional e depois procura profissionais, né, como a Karima aqui, que possa fazer uma análise individualizada dos seus sabotadores e te ajudar a ter melhores resultados. Karima, gratidão. Te agradeço também, foi um prazer imenso estar aqui. Espero voltar muitas vezes, assunto não falta. Com certeza, assunto não falta. Pessoal, obrigado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe e também estamos no Spotify. Até a próxima!